Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é o retorno dos mecanismos de board games, é verdade. Voltamos então com um novo mecanismo. E o mecanismo desta vez é bastante conhecido e que tem ganho uma fama enorme ao longo destes anos, desde que foi criado há uns anos atrás. E é o deck building, é verdade. Para começarmos, como normalmente acontece, vamos então ver qual é a descrição, fazer uma pequena comparação e fazer mais aqui umas curiosidades e aqui umas diferenças entre os diversos deck buildings para depois vermos os vários jogos que têm esses deck buildings. Deck building. Mecanismo de jogos de tabuleiro em que cada jogador inicia com um baralho pessoal e onde a maioria das cartas, se não todas as cartas, são iguais nesse baralho. Ao longo do jogo, o jogador vai adquirir novas cartas que irá juntar ao seu baralho. Estas cartas e as cartas iniciais irão fornecer ao jogador recursos e ações para desenvolver o seu jogo. Inclusive, para comprar novas cartas. Quando o baralho pessoal for totalmente gasto, a pilha de descarte pessoal desse jogador será baralhada e feito um novo baralho contendo as novas cartas adquiridas e as cartas iniciais. Aqui temos um deck pessoal, que geralmente, em grande parte dos jogos, é um deck igual para todos os jogadores. Existem jogos que então fazem um pouco de variância. Esse deck pode variar em algumas cartas, principalmente se houver personagens com habilidades pessoais, ou então decks que espelham personagens de um certo tipo, mas na realidade, normalmente os decks são iguais. E com esse deck, normalmente vamos biscar cartas, vamos usar essas cartas e normalmente, na maior parte dos deck builders, usamos todas as cartas e aquelas que mesmo que não usarmos são descartadas. Usamos todas as cartas para fazer ações, seja uma ação de comprar novas cartas, seja outras ações, dependendo do tipo de jogo e aquilo que nós queremos influenciar e a ação que queremos fazer, os nossos objetivos. E depois, as cartas que compramos, que normalmente é um mercado comum a todos os jogadores, mas também há deck builders que provêm mercados pessoais, são então colocados aonde? Também varia. Portanto, este mecanismo veio evoluindo. Ou essas novas cartas que são compradas, que às vezes pode ser só uma, outras vezes podemos comprar tantos como recursos que tivemos de compra, são colocadas normalmente no descarte, mas também há outro tipo de deck builders que colocam as cartas diretamente na nossa mão, colocam as cartas por cima do baralho, colocam as cartas por baixo do baralho. Há vários deck builders que têm variado esta fórmula de compra, esta fórmula de baralhos iniciais ao longo dos tempos. E claro, existem deck builders que começaram normalmente de cartas, só e apenas de cartas, claro, com o famoso e primeiro deck builder Dominion, e depois foram evoluindo para outro tipo de jogos com deck builders com tabuleiro, jogos euro, jogos temáticos, etc. Pronto, houve uma evolução e uma variância enorme neste deck building, no próprio mecanismo de deck building, variando pequenas partes do mesmo, o que dá uma variância muito interessante e que faz com que muitos deck builders tenham formas diferentes de serem jogados, estratégias diferentes, e o que dá sem dúvida um apelo maior, um apelo que dure mais tempo nestes jogos e que dê para criar vários mecanismos ou vários submecanismos deste grande mecanismo. E vamos já ver aqui alguns dos jogos então que utilizam esse mecanismo, e vamos ver 2 na mesa e outros 3 falar apenas um pouco sobre eles, e depois voltamos para mais umas curiosidades sobre este mecanismo de deck building. E o primeiro jogo que vai aparecer aqui e vai aparecer na mesa é este Vikings Gone Wild de board game. É um jogo da Lucky Duck Games, é um jogo para 2 a 4 jogadores com 14 ou mais anos de idade e durante 45 a 70 minutos. Isto é um jogo baseado num jogo de mobile, um jogo de telemóveis, se não estou enganado. Vamos então
ver aqui as várias variâncias deste Vikings Gone Wild no chamado deck building geral. Este é um jogo de Vikings Gone Wild na mesa. Este é um jogo de deck building que muito possivelmente tem tanto de inovador e diferente e twist, como também tem de clássico deck building. Então, porquê? Vamos todos iniciar com o mesmo tipo de deck. Todos os jogadores vão começar com 2 Vikings, 2 ouros e 6 cervejas. As cervejas e os ouros vão basicamente ser as nossas, os nossos recursos de compra. Está aqui, certo? E o ataque, que são este aqui, e ainda a defesa, são os outros recursos que nós temos, não de compra. E no nosso turno vai haver uma fase de produção que já vai ser explicada e depois vamos começar a adquirir 5 cartas para a nossa mão. E começando pelo primeiro jogador, indo pela esquerda, vamos todos fazer o mesmo, que é jogar então as cartas que adquirimos na mão. E jogamos todas as cartas porque elas vão, com um clássico deck builder, vão ser descartadas no final do jogo, a não ser que tenhamos um edifício especial. E podemos ter cerveja, podemos ter ouro, podemos ter Vikings, podemos ter vários tipos de recursos e outras cartas que vamos poder adquirir aqui. Então, tanto a cerveja como o ouro servem para comprar. E existem cartas que servem para comprar através de cerveja e outras através de ouro. Todas as que tiverem um círculo castanho são para adquirir a partir de cerveja. As que tiverem um quadrado amarelo servem para adquirir através de ouro. Então, como é que isso faz? Tendo então 3 cervejas, nós podemos dividir e fazer várias compras. Não temos um número. Podemos dar 2, 1, depende do que, de cerveja. Ou então podemos somar as 3 cervejas e comprar qualquer coisa. O que podemos comprar? Com as cervejas podemos comprar unidades de combate, podemos comprar a parte aqui do ouro e podemos também comprar algumas cartas daqui em cima, cartas especiais. Vamos dizer que eu queria, por exemplo, comprar aqui o arqueiro. Então, jogava estas 3 cartas que iam para a minha pilha de descarte e comprava, então, aqui o elfo que também ia para a minha pilha de descarte. Pronto, já sabemos. Ou podia, por exemplo, comprar aqui o brewery para me dar mais cervejas. E é isso que eu fazia. Por exemplo, dava então 2, descartava estas 2 ouros e comprava esta Beer Production. Esta brewery basicamente não é uma carta, é um twist diferente. Não vai para a nossa mão, vai sim para a nossa aldeia, que vai ser construída aqui. Já começamos com o Town Hall no nível 1. Podemos atacar ou os edifícios de outros jogadores, ou podemos atacar aqui o Draco. Ele tinha 1 de proteção, eu dizia, eu vou atacar aqui a tua Gold Factory. Pronto. E ganhava pontos por isso. Portanto, também há muitos pontos que se ganham por isso. Exatamente dependendo do número de ataques que eu fizer bem-sucedidos. A outra pessoa pode ter uma forma de proteger. Portanto, existem estas cartas daqui, que são as azuis, que também existem aqui, que dão, por exemplo, esta daqui também tem proteção, que dão proteção. Isto é, ele tinha ele se tivesse esta carta na mão, ele jogava esta carta e dizia assim, ok, esta agora tem 3, quer dizer que tu falhaste. E por defender também ganha pontos. Os pontos são ganhos ali em baixo. Isto é um jogo que é, como eu disse, uma mistura entre um jogo clássico no aspecto de termos um baralho que vai ser adicionado e vai ser depois baralhado e começamos todos com o mesmo baralho e isso vai nos fazer poder comprar no mercado, como faz os twists de podermos atacar os outros, podemos atacar aqui e também a construção dos edifícios aqui, que também faz bastante diferença de um deck builder normal, assim se possa dizer. Sem dúvida um jogo super divertido que agrada a muita boa gente. E depois de vermos o nosso primeiro jogo, o Vikings Gone Wild, vamos ao segundo jogo que também vai aqui para a mesa para vermos aqui um pouco. E é o Dune Imperium, que é um jogo que teve aí muito buzz no ano passado e por isso mesmo vem para aqui também, porque ainda não foi falado neste canal. É um jogo, claro que, como outro é um IP de videojogo, este é um IP de uma série de livros e também de filmes. É um jogo da Direwolf
Games. É um jogo de 1 a 4 jogadores com 3 ou mais anos de idade e dura entre 60 a 120 minutos. Portanto, isto é um jogo euro. É um jogo euro de alocação de trabalhadores que também tem deck building nas suas ações, com mais uns mecanismos interessantes de controle de área, de maiorias, etc, etc. Então, este jogo extremamente divertido vai aqui aparecer na mesa já de seguida. Bem, e este é o segundo jogo na mesa e é o Dune Imperium. Este é um jogo que metade do jogo, um terço do jogo é worker placement, outro terço é deck building e finalmente outro terço é uma espécie de confronto / controle de área / área majority. Na primeira grande fase é então uma fase de utilizarmos os nossos agentes. Então é uma fase de worker placement e vamos poder colocar então os vários trabalhadores nestes retângulos com os cantos cortados. Tem símbolos para indicar a zona mais ou menos de onde eles são, o tipo que eles são, e por baixo podemos ter requisitos de recursos que temos que dar. Muito, muito simples este tipo de worker placement. Depois temos então a segunda grande parte daqui, que vai então ser sim a parte do deck building, onde nós vamos então adquirir cartas na nossa mão. Vamos adquirir 5 cartas como um deck clássico e todos começamos com o mesmo deck na nossa mão. Temos o recurso de influência, se não estou enganado, estes losangos azuis que nos permitem comprar aquelas cartas. Temos um recurso de força que vai fazer-nos subir aqui o nosso poderio militar. E também temos aqui o símbolo do anel que vai nos dar então uma espécie de... vai nos ativar, dependendo do nosso personagem, uma habilidade especial do mesmo. Portanto, vai nos também dar, então vamos ter que usar também para colocar nestes sítios, além do agente, temos que dizer, vamos ter que usar cartas que nos permitem lá colocar. Portanto, eu para colocar lá um agente, eu vou ter que usar uma carta que tenha este símbolo. Quer dizer, com esta carta, eu, por exemplo, posso colocar em qualquer uma destas zonas, mas não vou poder colocar nestas. Ou então, se em vez disso, vou usá-las para dar-nos os recursos que está ali em baixo para comprarmos cartas. E como é um deck builder normal, vamos usar aquelas que quisermos e pudermos e vamos poder comprar aqui no mercado geral, comprando com o custo aqui em cima, que nos vão dar habilidades especiais aqui, ações, outros recursos, etc, etc. Depois vai para o nosso descarte e, como normal, quando já não tivermos mais cartas aqui, tivermos cartas suficientes para repor a nossa mão a 5, vamos fazer o descarte, passar para ali, baralhar novamente e buscar as cartas que nós necessitamos. Portanto, um deck builder também muito simples. Também podemos, por acaso, comprar destas daqui, que estão sempre ali disponíveis para nós comprarmos. E a terceira e última grande fase vai ser aqui o combate. Nós vamos ter aqui vamos ter vários soldados, vamos utilizando cartas para ali colocar e colocá-los aqui. Cada vez que há um cubinho, então podemos colocar cubos aqui na zona do conflito. Vamos ganhando poderio militar também com as cartas, com os símbolos e com outro tipo de colocar aqui trabalhadores, agentes, e no final vamos verificar quem tem mais poderio militar, e quem tiver mais poderio militar vai ganhar mais e os seguintes vão ganhar menos ou então nada, dependendo do número de jogadores. Mas é um jogo que num todo faz uma grande diversão, traz este mundo do Dune à tona de uma forma divertida e sem dúvida que foi muito apreciado por muita boa gente quando ele saiu. É este Dune Imperium. E depois de vermos os 2 jogos na mesa, vamos ver mais 3 jogos que apenas vamos falar por eles por falta de tempo, com certeza. E o primeiro deles vai ser o Arctic Scavengers. Esta é uma versão
Posso dizer Big Box, é uma versão que tem as expansões e o jogo base. É um jogo de 1 a 5 jogadores, de 13 ou mais anos de idade e durante 45 a 60 minutos. E é da Rio Grande Games, pelo menos nesta versão e edição. Este é um jogo que se aproxima mais de um deck builder apenas de cartas, sem tabuleiro nenhum. É um jogo onde tem um mercado central e neste caso vai ser um jogo com uma temática muito interessante e com um objetivo também muito interessante e que tem muito a ver com a temática. Portanto, aqui os mecanismos estão muito enviesados na temática deste jogo. Este jogo é um futuro pós-apocalíptico, assim se possa dizer, uma distopia, onde houve uma espécie de uma era do gelo gigantesca em que os seres humanos então têm que sobreviver. E nós vamos usar cartas de vários personagens sobreviventes com várias especialidades, desde caçadores a médicos, exploradores, brawlers, a soldados, assim se possa dizer. E vamos então usar esses para adquirir novas cartas e que podem ser novos equipamentos, podem ser novas pessoas que nos dão outras habilidades. E é um jogo onde apenas podemos fazer várias ações, mas só podemos fazer essa vez uma ação. Podemos explorar e adquirir tipo artefatos, podemos recrutar pessoas, podemos no final do jogo combater, ou no final de cada ronda combater. Vamos tentar adquirir o maior número de sobreviventes para o nosso clã, o nosso grupo de sobreviventes. E no final do jogo é exatamente isso. Vários mecanismos que são muito temáticos e muito interessantes nesse aspecto. Portanto, faz um bom, mas apesar de ser só um jogo de cartas, faz um muito interessante mecanismos e uma evolução deste deck building. Muito, muito giro. O outro jogo então é o Lewis and Clark. É um euro perfeito. É um jogo de 1 a 5 jogadores, 14 ou mais anos de idade e dura 30 minutos por jogador. Portanto, é um euro puro, mais ou menos, porque é um jogo de gestão de recursos, euro. Alocação de trabalhadores, euro. Corrida, pode-se não dizer que seja muito euro nesse aspecto, mas depois tem o deck building, que é um deck building totalmente transformado, mas não deixa de ser um deck building, que faz muito possivelmente a base do mecanismo, é o principal mecanismo deste jogo. Apesar de ter o worker placement, o worker placement quase passa a segundo plano neste jogo. Portanto, este Lewis and Clark, vamos fazer parte da expedição do Lewis and Clark no século XVIII ou XVII, não tenho bem a certeza, que vai desde a costa este à costa oeste dos Estados Unidos. E vamos então fazer uma espécie de uma corrida por rios, montanhas, até chegar ao Pacífico. E nós vamos adquirir cartas de um mercado comum, e essas cartas vão nos custar recursos, normalmente não, peles e equipamento. E nós podemos adquirir essas cartas, e essas cartas vão ser jogadas, mas em vez de jogarmos todas as cartas como um deck builder normal, vamos só jogar 2 cartas. Uma carta para fazer a ação, outra carta para dar o poder dessa ação, certo? As cartas têm no inverso uma espécie de símbolos de índios, e podem ser 1, 2 ou 3 índios, e de acordo com, se for 1, 2 ou 3, quanto maior número de índios tivermos, mais potência, mais poder terá essa ação. Faz a parte do deck building, onde podemos comprar do mercado comum, utilizando, já disse, recursos, que depois vem diretamente para a nossa mão, não por descarte, e essa carta na nossa mão vamos podê-la utilizar imediatamente numa jogada posterior. E terá que ser sempre combinada com índios ou com outra carta. E temos que ter também atenção, porque as cartas que nós ficamos na mão vão nos impedir de avançar mais, e se tivermos os barcos também cheios de recursos a mais, também vai nos impedir de avançar mais pelos rios e montanhas.
E essas cartas vão nos permitir fazer exatamente isso. Vão nos dar várias habilidades especiais e a principal é adquirirmos recursos e avançar no rio e avançar no trilho, assim se possa dizer. Portanto, essa é isso que nos vai dar, vão-nos dar recursos e avançar. Pronto. É um jogo, um euro, que tem mecanismos muito interessantes e clássicos, como twists em mecanismos euro, e bem como tem deck builder, que não é normal num euro, mas cada vez mais existem jogos euros que têm, e este é excelente e é um deles, este Lewis and Clark. E o último jogo é o Rocketman, do Martin Wallace, sem dúvida, grande designer, e é da Phalanx Games. É um jogo de 1 a 4 jogadores, 60 minutos, 14 ou mais anos de idade para ser jogado. Este é, não sei se poderei dizer um euro, é mais um card game. Pá, é difícil. Bem, eu vou tentar explicar. Isto é um jogo tipo numa corrida espacial, num futuro muito próximo, onde vamos ser empresas. Cada um de nós vai ser uma empresa, uma mega empresa que quer fazer voos comerciais para a Lua, para a órbita terrestre, para a Lua e para Marte. E nós vamos então construir o nosso projeto espacial. E esse projeto espacial vai ser utilizando cartas. Essas cartas vão ser compradas também do mercado comum, e essas cartas então vão ser utilizadas, e estas vão para o descarte. Portanto, vamos comprar essas cartas, e as cartas dão-nos ações que muitas delas têm a ver com melhorar o nosso voo, melhorar a nossa nave, o nosso foguetão. Vai ser para conseguirmos então ter um destino, melhorar as nossas hipóteses de chegar ao nosso destino. Portanto, essas cartas vão fazer esse tipo de coisas. E no final de cada ronda, os jogadores têm a hipótese de fazer voar o seu foguetão, tentar chegar ao objetivo proposto numa ronda anterior a essa. Portanto, vamos então partir da Terra e vamos tentar chegar ao Nodus, porque, como eu disse, pode ser só à órbita terrestre, como pode ser à Lua, como pode ser a Marte. E se formos quanto mais cedo lá chegarmos, sendo os primeiros, mais pontos vamos conseguir. Também tem um pusher luck, que pode ser, talvez para muitos, a parte mais problemática deste jogo, é porque nós vamos evitar com que isso aconteça, mas também queremos ser os primeiros a lá chegar. Portanto, muitas das vezes não vamos ter a melhor preparação no nosso projeto. Vamos tentar arriscar a chegada à Lua, a chegada a Marte. É este Rocketman que pessoas podem, aquela parte do Push Your Luck pode não apreciar muito, os Eurogamers, mas eu não me importo nada, gosto bastante deste Rocketman do Martin Wallace, a Phalanx. E pronto, foram estes os 5 jogos que normalmente aparecem aqui, uns na mesa, outros só falados, e sem dúvida este deck building é-me muito querido. É um dos meus mecanismos favoritos de sempre, porque é quase um engine building, que é outro mecanismo. Portanto, nós vamos adquirir recursos, cartas, para melhorar o nosso engenho, o nosso baralho, o nosso deck vai sendo melhorado. E, inclusive, existem muitos decks e muitos jogos, quero dizer, que permitem ver-nos livre de cartas, especialmente as cartas iniciais que não nos vão nos fazer, então, piorar o nosso baralho, certo? E muitos jogos, em termos de dano, em termos de medo, por exemplo, como é o Arnak, dão-nos cartas que nos vão piorar o nosso baralho. Este deck building é, sem dúvida, muito interessante para mim. É um mecanismo que eu adoro, com tantos twists, mas continua a ser na sua forma mais pura. Um baralho sempre igual para toda a gente, piscar-se normalmente 5 cartas, 6 no máximo, jogar essas cartas todas, comprar novas cartas, descarte. Quando o baralho termina, o descarte baralhado
feito um novo baralho, adquirir novas cartas e as cartas compradas começam a circular nos baralhos e vêm para as nossas mãos. Portanto, essa compra é super importante em muitos jogos. Essa compra é pivotal para ser bem sucedido nos nossos planos e vencermos os jogos. Estas compras são, especialmente se o jogo for totalmente de cartas, há alguns, como eu já disse, nem sempre são assim. Pode-se ignorar um bocadinho esta parte do deck building, mas o deck building para mim é ótimo, é um mecanismo que eu acho fantástico, que tem evoluído desde o Dominion do Don Alex Vaccarino, que ganhou o Spiel des Jahres. Eu já tenho um como jogar aqui, vou deixar aqui o link para vocês verem o primeiro, aquele que é considerado o primeiro deck builder, e iniciou esta quase uma revolução, porque criou um total tipo novo de jogos, um mecanismo que conseguiu ser incorporado desde jogos temáticos de Dungeons and Dragons como o Clank, até jogos praticamente de euros, totalmente de euro, como o Lost Ruins of Arnak ou o Dune Imperium. Portanto, ou o Valeta, ou outros jogos, outros deck builders que são euros puros, mas têm este mecanismo que funciona como um engenho, uma melhoria daquilo que pode ser feito. E sem dúvida, para mim é muito bom. Todos estes twists que eu já falei na primeira parte deste vídeo, sem dúvida, fazem este mecanismo não cair abruptamente, que eu acho que tem este mecanismo até talvez tenha sido melhor explorado do que se calhar até com o worker placement. Apesar do worker placement ter muitos twists e muitas coisas, mas não sei porque, acho que o engine building, a qualidade de engine building deste deck builder é sem dúvida muito bem-vinda em todos os tipos de jogos para mim. Foram estes os vários jogos, foi este o mecanismo de deck building, um dos meus mecanismos favoritos, sem dúvida. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.